Bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 90, verso 2, nos diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias. Certamente o salmista não estava pedindo a Deus que lhe ensinasse a enumerar ou a numerar simplesmente os seus dias em 1, 2, 3, 1050, 1500. Não era isso. Com certeza, o salmista, ao pedir que Deus o fizesse aprender a contar os seus dias, ele estava querendo entender mais da realidade dos seus dias e, principalmente, discernir melhor a qualidade de cada um dos seus dias. Agora, o importante é nós percebermos que ele, ao pedir isso a Deus, ele estava dizendo: eu quero aprender a contar os meus dias para que eu tenha coração sábio. Ou seja, ele estava dizendo que as coisas que acontecessem a cada dia na sua vida iriam tornar o seu coração cada vez mais prudente, cada vez mais precavido, cada vez mais sábio diante de todas as circunstâncias da vida. Nós estamos vivendo dias diferentes. Estamos vivendo dias de pandemia, sim. Mas eu diria que não estamos vivendo apenas dias de pandemia. Eu diria que nós estamos vivendo também dias de pandemônio. Pandemia e pandemônio. O que fazer em relação à pandemia? Não há muito o que fazer. Só podemos tomar os cuidados orientados pelas autoridades sanitárias, pelos médicos e, com certeza, exercitar fé, orar e buscar de Deus a proteção sobre nós, nossa família e os nossos irmãos. Mas, e pandemônio? O que significa pandemônio? Pandemônio é uma palavra que significa confusão, que significa balbúrdia, que significa coisas fora do equilíbrio, fora do padrão. Ou seja, pandemônio significa um tempo em que as pessoas não conseguem entender umas às outras e que as pessoas não entendem as coisas que estão acontecendo. Não é exatamente isso que está acontecendo conosco nesses dias? Alguém diz: fecha o comércio. Outro diz: abre o comércio. Fecha o comércio. Abre o comércio. Alguns dizem que é preciso cuidar bastante da saúde para que não haja morte, para que não haja mortes, ainda que em detrimento da economia. Outros acham que não, é preciso cuidar da economia, ainda que em detrimento e prejuízo da saúde e da vida. Ou seja, dias de muita confusão, dias bastante complicados. Alguns especialistas, a maioria deles, dizem: não tem vacina para essa enfermidade, não tem medicamento para essa doença. O que existe são apenas medicamentos para cuidar da parte sintomática e para cuidar das doenças paralelas, oportunistas que surgem na vida das pessoas enquanto eles estão passando por este processo. Outros dizem: não, tome tal medicamento como preventivo, ou tome tal medicamento que com certeza ele vai impedir que a doença prospere ou vai te curar verdadeiramente. Muita confusão, muitas orientações diferenciadas de pessoas que têm influência sobre nós. Alguém diz: os dados são de quase 70 mil mortos, dados que vêm do Ministério da Saúde, dados oficiais. Outros dizem: não, há manipulação de dados por aí.
há terrorismo, há um acréscimo de números que não se pode admitir, há uma histeria provocada pela imprensa. Uns dizem, é obrigado o uso de máscara, senão você vai ser multado. Outros dizem, não, o uso de máscara não é mais obrigatório nem nos templos, nem nas prisões, nem no comércio. Uns dizem que os leitos dos hospitais, principalmente os de UTI, estão quase em colapso, quase não existem mais leitos disponíveis. Outros dizem ao contrário, há leitos sobrando nos hospitais e de UTI, inclusive. Muitos dizem, milhares dizem, tentamos receber o auxílio emergencial no governo tão importante para nós e não conseguimos. Mas milhares de pessoas que não tinham direito sequer de pleitear foram contempladas e receberam. Então o que nós percebemos na realidade é um pandemônio, é uma grande confusão, é uma grande bagunça, é uma grande balbúrdia que vem da pandemia, mas que é exacerbada na medida em que nós, os seres humanos, vamos agindo e reagindo diante de todas essas circunstâncias. Há uma confusão, há uma dificuldade enorme para se entender, para se decidir e para se definir. O que fazer como cristãos em meio a esse pandemônio? Não há outra coisa a fazer senão mergulharmos na palavra de Deus, senão nos acercarmos da palavra de Deus, senão lermos, estudarmos, confessarmos e interiorizarmos a palavra de Deus no nosso coração. Só assim nós poderemos alcançar corações verdadeiramente sábios nesses tempos tão difíceis. Só na palavra, porque a palavra é lâmpada e é luz. Sendo lâmpada e luz, ela vai nos guiar, vai nos dirigir, vai nos conduzir. A palavra é restauradora da alma. E como restauradora da alma, ela vai nos curar interiormente, vai nos refrigerar interiormente e vai nos dar condições, forças para estar bem em toda e qualquer situação, como diria o apóstolo Paulo. A palavra é renovadora da mente, por isso os nossos pensamentos poderão ser aliviados, recuperados, transformados, renovados, na medida em que nós vamos absorvendo dessa palavra, e aí poderemos agir e reagir melhor, tanto com vistas à pandemia, quanto com vistas a esse pandemônio no qual todos nós estamos inseridos. A palavra é separadora da alma e espírito, como ela própria diz. Nós nem conseguimos entender muito bem como é que isso acontece, separar alma e espírito. Naturalmente, nós não entendemos isso. Mas sabemos que está escrito que a palavra de Deus é tão eficaz que ela separa alma e espírito, discernindo os pensamentos do coração, e nos leva então a entender quando estamos agindo só no ponto de vista da alma, das paixões, das nossas vontades, dos nossos intentos, e quando verdadeiramente conseguimos andar pelo Espírito, não são do Espírito Santo de Deus. É preciso amar muito mais a palavra. É essa a vitória com a qual nós venceremos a pandemia e o pandemônio, principalmente. Porque a palavra, como diz o Salmo 119, ela firma os nossos passos, ela desvenda os nossos olhos, ela vivifica a nossa alma, ela nos promete salvação, ela nos revela a graça de Deus ao coração, ela nos traz consolo. Essa é a palavra de Deus. É onde podemos buscar todo o refúgio, toda ajuda, toda orientação para esses dias de pandemia e de pandemônio. Eu queria terminar ressaltando alguns versículos mesmo do Salmo 119. No verso 55, o salmista diz: lembro-me do teu nome durante toda a noite
e observo a tua palavra. É isso, é observando a palavra de Deus que nós vamos realmente encontrar o que precisamos nesses dias. No versículo 62, o salmista diz: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa da tua reta palavra. À meia-noite, em geral, nós nem nos deitamos ainda. E o salmista diz que se levantava à meia-noite para oferecer ações de graças a Deus. Sabe por quê ele oferecia ações de graças a Deus à meia-noite? Por causa da retidão da palavra de Deus. E por último, ele diz no Salmo 119, 147, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra. É clamando na palavra, é clamando com a palavra, é clamando pela palavra que nós conseguiremos vencer tudo isso que estamos enfrentando nesses dias. Pandemia ou pandemônio? Temos vivido os dois. A pandemia será vencida com certeza, com cuidados e com exercício de fé através da oração. O pandemônio será vencido através de um mergulho intenso, profundo e verdadeiro na palavra de Deus. Que você possa mergulhar mais, entronizar mais, internalizar mais essa palavra e desfrutar mais dela, para que você possa não estar confuso nesses dias de tanta confusão. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.